Pedimos proteção e inspiração do plano espiritual superior para realizar este trabalho em nome de Jesus. O tema que abordaremos hoje é a imortalidade da alma. Conforme a doutrina espírita preleciona, na questão 23 do Livro dos Espíritos, assim questiona: que é espírito? Resposta: o princípio inteligente do universo. Portanto, o espírito é a individualização do princípio inteligente criado por Deus para povoar o universo, que nos concede a bênção da imortalidade. O Espiritismo comprova a imortalidade da alma, bem como a sua individualidade, através de seus princípios. Princípios da crença em Deus, crença na imortalidade da alma, crença na comunicabilidade entre os ditos mortos, que designamos de desencarnados, e com os vivos, que chamamos de encarnados. Crença na pluralidade das existências e dos mundos habitados, do livre-arbítrio, de causa e efeito e reencarnação. Provas essas que demonstram que o túmulo não é o término da vida, e sim o final de uma existência corpórea. Diante destas ponderações, podemos afirmar que somos espíritos imortais, criados por Deus, tendo a reencarnação um dos princípios fundamentais, que tem como objetivo o progresso intelectual e moral do espírito. Diante dessas asserções, podemos nos questionar: qual o objetivo da minha existência atual? Para uns é usufruir o máximo dos prazeres terrenos, como se a vida acabasse no túmulo. Para outros que acreditam e creem na imortalidade da alma, se torna um ideal de vida, buscando a transformação moral, ou seja, a espiritualização nas diretrizes do Cristo. Dentro desse contexto, também podemos refletir sobre a vida e em tudo que nos cerca, e assim podemos nos interrogarmos de tudo quanto existe sobre os céus e a terra. Podemos começar com a seguinte questão: quem sou eu diante da grandeza do universo? Serei tão somente um corpo inteligente e misterioso com certas habilidades? Serei um caminhante solitário em meio à gigantesca massa humana destinada a encarar complicados problemas e a enfrentar desafios? Serei um átomo exaltado diante dos esplendores das incontáveis galáxias? Serei porventura produto da causalidade, sem projeto, sem programa, sem razão de ser? Nesse sentido, podemos dizer que estamos em constante progresso intelectual e moral, e a doutrina espírita nos esclarece e nos fortifica na busca do nosso aperfeiçoamento através de seus princípios que norteiam a existência humana. Se somos espíritos imortais e estamos nessa jornada, o que estamos fazendo para nos aperfeiçoar moralmente? Conforme o Espírito Emmanuel, ele nos diz: doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo, e a doutrina do Cristo é o aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Conforme a afirmação de Emmanuel, o objetivo do ser é o seu aperfeiçoamento intelecto-moral. Diante dessa afirmação do Espírito Emmanuel, a questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Resposta: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Portanto, diante da fundamentação da questão 919 do Livro dos Espíritos, conhecer-se a si mesmo é um dos primeiros passos que o ser tem para atingir a perfeição moral. Portanto, o processo de transformação moral depende de cada um, do esforço e da vontade de cada um, no sentido da autoeducação, de acordo com a lei de progresso a que todos estamos submetidos. Nos dias atuais, na correria do dia a dia, trabalho, estudo e as demais tarefas,
Não temos mais tempo para nós. Com isso, perdemos o hábito da conversa, não com a conversa do outro de fora, mas a conversa com o outro que existe em nós. Assim nos esclarece Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, em seu capítulo 21. É dentro de nós que devemos olhar o exterior. Inclinando-nos sobre este poço, o nosso espírito avistamos, a uma distância de abismo, em estreito círculo, um mundo imenso. Para realizar esse encontro com nós mesmos, com vistas à perfeição, é necessário disciplinar o nosso pensamento. Assim, corrobora com esse posicionamento o que nos esclarece Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, em seu capítulo 24. O pensamento é criador, não atua somente em roda de nós, influenciando nossas ações, e com ele construímos o nosso dia a dia, o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Modelamos nossa alma e seu invólucro com os nossos pensamentos. Estes produzem formas, imagens que se imprimem na matéria sutil de que o corpo fluídico, o perispírito, é composto. Assim, pouco a pouco, nosso ser povoa-se de formas frívolas ou austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes. A alma se enobrece, embeleza ou cria uma atmosfera de fealdade, segundo o ideal a que visa, a chama interior aviva-se ou obscurece-se. Em vista disso, não há progresso sem conhecer-nos. Assim é importante vigiar os nossos pensamentos e os nossos atos impulsivos, no sentido em que queremos nos aperfeiçoar. Sendo assim, o exercício da disciplina de nossos pensamentos é primordial. Temos, portanto, consciência e recursos latentes, ou seja, recursos que estão contidos e invisíveis em nós. Destarte, nas palavras do espírito Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, corrobora que o pensamento é exteriorização da mente, que independe da matéria e, por sua vez, é originada no espírito. O espírito possui a faculdade mental que expressa o pensamento em todas as direções, utilizando-se do cérebro humano para comunicar suas ideias com as demais pessoas. Somos nosso pensamento, essência divina ligada a Deus. Somos espíritos imortais que precisam de autodescobrirem-se para compreender e entender o processo da vida em completude em tudo que nos cerca. Viver em plenitude exige a consciência da totalidade do eu, ver-se como uno com Deus, pertencente à natureza divina. Ser pleno é ter consciência do aqui e agora, viver o presente com a experiência do que já vivemos e o que estamos semeando para o futuro, pois estamos numa caminhada em busca de compreender o sentido da vida comungada em essência divina. Nas palavras do espírito Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos diz: somente através de um grande empenho da vontade é possível olhar para dentro e pesquisar as possibilidades disponíveis para melhor identificar o que fazer, quando e como realizá-lo. E continua: é um desafio que exige intenção lúcida, até criar-se o hábito da interiorização, partindo da reflexão para o mergulho no oceano do sim. Daí retirando as pérolas preciosas da harmonia e da plenitude, indispensáveis à vivência real de ser pensante. No entanto, a busca do conhecer-se é um desafio que exige que nos colocamos à disposição para transformar nossos pensamentos e atitudes. Nesse processo, surgem em nossa mente muitas dúvidas, com isso propiciando uma vaga percepção do que é real ou o que é nossa imaginação.
O pensamento nos convida à reflexão, que se expressa de acordo com o nível de consciência de cada um, variando nas faixas dos desejos ou das frustrações. Inconscientemente, fugimos da realidade, dando evasão de fuga numa transferência de culpa e incorporando pensamentos e valores de outras pessoas, e os internalizamos como responsabilidades e imagens à complementação fantasiosa. Mergulhamos nesses mecanismos de desvio da mente que nos afastam da realidade como válvulas de escape para evitar o enfrentamento consigo mesmo. Essa fuga da realidade nada mais é do que muletas psicológicas, como nos ensina o espírito Joana de Ângeles. Por conseguinte, a busca de quem sou eu, ou a busca da própria identidade, ou seja, da individuação do ser com o Cristo, é necessário alcançar a luz e superar as trevas que surgem pelo caminho, que são as heranças dos nossos comportamentos pretéritos. Desta forma, o espírito Joana de Ângeles, no livro Triunfo Pessoal, psicografia de Divaldo Franco, afirma: a individuação é um convite severo ao ser humano, que deve aprofundar reflexões em torno da sua existência como ser real e não imaginário ou fugaz, que é construtor das próprias realizações e que responde pelas consequências mórbidas da conduta irregular. Seguindo neste mesmo sentido, na busca da individuação do ser completo, o espírito Joana de Ângeles, em seu livro Triunfo Pessoal, psicografia de Divaldo Franco, nos esclarece. A psique humana é, por demais, complexa, para ser abarcada de um só golpe, conquistada de uma só vez. Faz-se necessário, portanto, harmonizar o sentimento com o pensamento, a sensação com a intuição, em um processo de identificação de valores de que cada qual se constitui, a fim de que se realize a individuação. Portanto, a necessidade de conhecer-se oportuniza-nos a individuação da alma e nos oportuniza a superar nossos conflitos e superar as dificuldades que surgem em nosso caminho, que são heranças de comportamentos pretéritos ou da nossa atual existência. Sendo a individuação a nossa meta, que é a comunhão com o Cristo, a busca de quem sou eu amplia o nosso olhar no processo da divindade, porque somos espíritos imortais, que em face das inúmeras experiências reencarnatórias que já tivemos e que iremos ter, chegaremos ao estado de consciência plena, ou seja, da individuação. A individuação exige um grande esforço moral, segundo o espírito Joana de Ângeles, do livro Em Busca da Verdade, psicografia de Divaldo Franco, nos relata. Não se consegue essa meta a golpes aventurescos, sob entusiasmos e exaltações da persona, porém mediante conquistas diárias, lentas e seguras, que vão sendo incorporadas ao consciente, na razão que libera os traumas e conflitos do inconsciente. A benfeitora espiritual Joana de Ângeles, ainda no livro Triunfo Pessoal, ela nos diz: a busca da individuação constitui o grande desafio existencial, especialmente para aqueles que conduzem as pesadas cargas procedentes das reencarnações passadas, que desencadeiam conflitos e tormentos que necessitam de conveniente psicoterapia, a fim de serem superados. No espírito, portanto, jazem as causas profundas do desequilíbrio que deve ser revertido durante o processo libertador pela individuação. Diante do conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, e fundamentados no Evangelho de Jesus, podemos fazer algumas conjecturas para a autoavaliação da nossa transformação ético-moral.
O que seria importante para nós espíritas ou não espíritas para que possamos nos aperfeiçoar na busca do autodescobrimento e atingirmos a individuação? Como lidamos com a verdade? Sou capaz de ouvir a verdade? E sobre a verdade sobre mim mesmo e não a verdade do outro? Qual o tempo que dedico para os meus sentimentos? Reservo um tempo durante o dia para a purificação dos meus sentimentos? Para a elevação do meu padrão vibratório? Eu me enxergo como um espírito imortal? Eu atendo às reais necessidades do meu ser? Eu estou em busca de transparência? Estou em busca de autenticidade? Ou eu jogo com um jogo de forças? Qual o nível de aproveitamento dos conhecimentos da doutrina espírita e do Evangelho do Cristo na minha vida prática? O que seria importante para nós espíritos imortais, depositário desses conhecimentos? Ou seja, do Evangelho de Jesus e da codificação espírita. Estas são algumas questões que podemos responder diariamente, com toda a diligência de nosso ser, se quisermos nos transformarmos em seres angélicos. Em vista disso, o conhecimento descrito na codificação espírita por Allan Kardec nos oportuniza a condição de sermos espíritos livres das amarras e prisões que o espírito está atrelado por ele mesmo. Mas não se liberta quem não se reconhece preso. É preciso identificar as nossas algemas e as nossas amarras, mas sem se entregar à culpa, sem trair o espírito de sequência de sua natureza. O processo de aperfeiçoamento e a busca de quem sou eu, ou seja, a individuação, é gradativo. Ninguém se torna uma entidade angélica somente pelas suas boas intenções. É preciso, portanto, um esforço e um trabalho gradativo, paciência, tolerância e, acima de tudo, amor próprio. Mas, entretanto, reconhecer nossa sombra e nossa luz não é simplesmente um indício de humildade, mas sim uma estratégia psicológica. Porque não se alcança o autodomínio de quem não conhece a sua própria sombra. O inferno e o paraíso não estão distantes. Surpreendentemente, eles convivem simultaneamente dentro de nós. E esse é o grande desafio. Mas temos o privilégio de ter ao nosso alcance o conhecimento espírita que nos coloca os recursos nas mãos, sonhados pelos nossos antepassados. Assim, saibamos aproveitar essa oportunidade. Concluindo, podemos dizer que somos seres imortais. Portanto, a imortalidade da alma é uma das mais importantes revelações para a humanidade que a doutrina espírita nos propicia. Através dela, nos asseguramos da realidade do futuro e da certeza de atingir a perfeição a que todos estamos destinados. Pelas luzes da terceira revelação, que desvenda que somos espíritos imortais, os princípios doutrinários nos dão o suporte de dias melhores. Prevalecendo o nosso aprendizado e as nossas conquistas espirituais, só nos resta batalhar pela implantação do bem e do amor em nós mesmos, para melhor conviver com o próximo, para nosso equilíbrio e felicidade no porvir. A educação, com sapiência, torna-se o aperfeiçoamento íntimo que exala a virtude, bondade e saber, sendo a instrução com consciência, nos propicia a adesão da vontade do bem a si próprio e ao próximo, como natureza libertadora capaz de refletir a vida e transformar nossos pensamentos no bem maior de reflexos de beleza e sublimação. Somos espíritos imortais. A vida não finaliza no túmulo. No túmulo somente finda uma existência corpórea que chegou ao fim, dando prosseguimento à lei divina. Nossa meta como seres imortais é a perfeição do espírito na essência com Deus e no Cristo. E que assim seja.